Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast Plus. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, hoje vai ser a prova cabal de que o PokerCast regula a conta demais na hora que G. Tavares contar com quem que ele tá no pool dele, que homem maravilhoso. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por H2Bet, pela SX Poker, pela Go Staking e pela Pay for Fun. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercastplus@gmail.com, Instagrams e Twitters, @pokercastplus, @guicalil e @lanzamaia. Nosso grupão de WhatsApp está no 319-7518-9609. O número está na descrição dos nossos programas. E vamos direto para a nossa sessão de notícia, começando, óbvio, com ela, a mais esperada, a mais aguardada, a única mesa de torneios até $10.000 que pagam $10 milhões para o primeiro. É o main event da WSOP, Lanzinha, que chegou e agora chegou na reta finalíssima. A gente está gravando aqui no break de mesa final. Tive a honra de ontem formar essa mesa final. Eu e Lili Herb, nossa entrevistada. O campeão está levando $10 mil. E segundo 6 milhões... 10 mil não. O campeão tá levando $10 milhões. Segundo colocado leva 6 milhões e o terceiro... aliás, primeiro ou primeira, segundo ou segunda e terceiro ou terceira colocada, $4 milhões. Todo mundo que chegou lá já está garantindo uma milha de dólares. É o terceiro maior main event da história, 9.735 entradas. E a gente teve uma participação extraordinária dos brasileiros. O Ramon Pessoa caiu na 45ª colocação para $200 mil, Milhomem, 31º para $300 mil, Pedro Padilha foi 26º para 360k e Richard Roger caiu na 24ª colocação para $360 mil. Eu fiz uma conta rápida ali, bateu mais de $1.200.000. Só esses 4 atletas extraordinários. Claro que a gente sempre sonha com uma mesa final, mas não dá para reclamar de nada, né? Não dá para reclamar de nada, inclusive dá para agradecer. Obrigado, WSOP, que fez aquela correção que no penúltimo ano ela não tinha feito, e ela fez de um nono colocado ali já garantir pelo menos $1 milhãozinho, que a gente sabe que ela faz esse arredondamento forçado para bater esse número redondo de 10 milhões, né? Um pay jump doloroso de 6 milhões para 10 milhões, até muito, né? Ela podia dar uma melhorada, mas enfim, pelo menos ela garantiu ali $1 milhão para o nono colocado. E a participação dos brasileiros, sensacional. Sensacional, sensacional. Que máquinas, que homens maravilhosos. Uma pena quando você vê ali 50 left, você tem 4 caras, 30 left ali, você tem, 3 caras, 2 caras e não tivemos mais um November 9, né? Antes era November 9, agora é Julho 9 mesmo, mas o Foster continua sendo o único, né? Nosso Sim. único representante no SFT. Mas estamos sempre chegando. Uma hora da nossa. Uma hora da nós, Marcelo Lanza. Cara, e uma mesa final que foi formada simplesmente inacreditável, assim. Aquela mesa final com todos os elementos incríveis. O Michael Mizrachi, o Narrei cravando o Poker Players Championship, tem 7 braceletes, sendo 4 braceletes de Poker Players Championship, tá de novo na mesa final do Main Event 15 anos depois. A Leonor Margetts, jogadora espanhola, Marcelo Lanza deve se lembrar que na volta do PokerCast pro Super Poker, a gente faz uma transmissão lá no Shopping Cidade Jardim, estavam aqui o David Tuckman, o Tuckman Sports, a Cara Scott, que era do 888, e à época também a Léo Margetts esteve com a gente ali, e segunda mulher a fazer mesa final, primeira mulher a fazer mesa final desde 1995. É a segunda Deep Run dela, e tá jogando demais, tá jogando o fino. Muito espetacular a gente ter a primeira mulher fazendo a mesa final do Main Event no poker moderno. O chip líder, o Wasnok, é aquela história fantástica. Recreativo de Seattle, total de ganhos no Random Mob, $143 mil. O homem já está garantindo $1 milhão com a possibilidade de 10 milhões,
sendo recreativo. O Dunaway é outro recreativo, aqueles recreativos que tem resultado. Ele tem 1,1 milhões de dólares ganhos em 2023, mas os outros resultados dele é tudo 60 mil aqui, 60 mil ali. Então, assim, o seguinte, é um cara rodado, mas não é aquele cara que está jogando ali com os fundamentos do poker. Aí nós temos Kenny Hallaert, PokerStars Team Pro, sexto colocado no Main Event de 2016. Luka Bojovic, sérvio, mesa final de WSOP Europa. Adam Hendricks, profissional dos circuitos americanos, foi vestido de Elvis Presley. E o Minguini, que tá short stack, Lanzinha. Cara, vou te falar, é uma mesa final com todos os elementos que a gente poderia querer. Estarei narrando, estarei transmitindo junto com a turma de cientistas da Reg Life. As transmissões foram incríveis. Essa última transmissão para a mesa final com a Lili Erbe, pelo amor de Deus, se você assinou, se você pagou os R$ 20 para o PokerGo, e quem está ouvindo o PokerCast provavelmente pagou, volta e assiste. A Lili deu uma aula, cara. Calculou o risk premium ali dos jogadores, explicou um monte de conceito, rodou mão durante a transmissão. Foi sensacional. Que top. Eu confesso que eu tentei. Ontem eu tentei. Eu andei vendo, eu estava em Punta del Este essa semana, num evento de poker lá, e aí só que transmissão internacional, eu entrava via 4G, então eu não conseguia comentar, então, mas eu andei vendo. Cheguei ontem, estava com muita neblina, não conseguia levantar o avião. Quer dizer, nós ficamos no avião de 4 horas da tarde até quase 7 horas da noite, aí ele levantou, Nossa, com a chegar em neném, casa Lanzinha. Com com a o neném, neném, velho. com o neném e tudo mais. Fui chegar em casa meia-noite, aí eu olhei assim a transmissão 2 da manhã, eu falei, vou tentar. Meia-noite e 40, meia-noite e meia, já estava no 18º sono, então eu não consegui ver. Mas voltarei para ver, que muito me interessa. Maravilhoso. E temos um monte de resultado brasileiro, né, Lanza? Breno Drummond, segunda colocação, quase 300 mil dólares, 298, 690 no evento número 83, o 2.500 Freeze Out. O torneio tem 1.299 inscritos e quem cravou esse torneio acabou sendo o Kerry Katz, o fundador da PokerGo, que tanto fez pelo poker. Claro que nesse caso não contou com a nossa torcida, né? A gente estava torcendo para o Brasil. Não contou, e curiosidade, né, que o Breno Drummond fez MTT Live, né? Ele teve que fazer MTT Live porque ele tinha classificado para o dia 2 do Main Event e, pela regra, até mesmo, eu ouvi muitos comentários sobre isso, mas a questão existe uma regra que tem que ser cumprida. Existe uma regra, esse ano também teve uma discussão com dealers, que a gente esquece que tem todo um staff trabalhando, tem uma quantidade de gente trabalhando para que isso aconteça, e que tem uma limitação mesmo de horário. Então, quando eu fui, inclusive, conferir o schedule do torneio, ele está lá previsto, que pode ter o dia 3, em caso de... Então, assim, cara, a organização fez o que tinha de se fazer, no momento a galera deu uma exaltada, mas infelizmente não conseguiram acabar naquele dia e... talvez poderiam ter mudado o dia 2 dele, talvez poderiam, mas não quiseram abrir precedente, enfim. Ele fez MTT e mesmo assim fez uma brilhante, chegou em segundo. E, cara, pelo menos tem história fantástica, porque fazer MTT no mesmo evento do WSOP não é para qualquer um, não. Eu acompanhei a saga. Lanzinha, entendo que a regra foi cumprida, entendo não abrir o precedente, então que se mude a regra. Que se repense essa regra para eventos futuros, porque acho absolutamente lamentável, cara. Acho uma falta de flexibilidade, porque é o seguinte, o torneio pode ter um dia a mais, mas não é que ele vai ter, não estava programado o dia a mais. Não foi uma irresponsabilidade dele julgar. Então eu acho que, cara, nesse caso específico, daria para trocar com um pouco de boa vontade, então dá para se pensar mas só nesses para casos deixar claro, específicos. foi o que eu falei, é o seguinte, o que tem que se fazer no caso, o que poderia ter sido feito no caso era ter mudado o dia 2 dele. Uhum. Isso ok. Ele tem encerrado naquela hora com aquela quantidade de horas, eu entendo sim, porque o staff está morto, está todo mundo morto, no dia seguinte tem trabalho, tem que tem que parar. parar, tá tudo certo. Uhum. Poderiam ter mudado. Não quiseram abrir precedente? Não quiseram abrir precedente. Foram inflexíveis? Foram inflexíveis. Mas essa flexibilidade... Mas de alguma forma ele assume um risco. Uhum. Só para a gente deixar claro, também não podemos jogar só nas costas dos outros. Sim.
A WSOP poderia ter feito? Poderia. Se quisesse ter feito, se fosse boa vontade, se fosse o interesse dela, ela teria feito? Provavelmente. Ela não quis abrir um precedente. Infelizmente, ela não quis abrir um precedente. Então, assim, eu entendo, mas é o famoso, cara, que merda, segue o jogo. Porque, na verdade, ela não precisa de mudar a regra. Né? Ela vai só adequar a mesma regra vigente. Se você também concorda que o torneio tinha de ser sido parado, então o que nós estamos falando é readequar um jogador no outro dia. Apenas isso. Uhum. Então, ela foi inflexível. Eles não costumam ter muito jogo de cintura. Se fosse no Brasil, tenho certeza que seria sido resolvido de uma forma muito mais tranquila. E não é nem por causa que. É porque aqui a gente tem mais espaço para conversa, às vezes. As pessoas têm um pouco mais de empatia lá, eles são mais retões e tudo mais. E, cara, segue o jogo, Fraga. É famoso, segue o jogo, passou. Infelizmente ele perdeu o HU, que também podia ter sido épico ele ter acontecido isso tudo com ele, e ainda assim ele ter ganhado esse HU e ter ido para as cabeças, mas que pena. Que pena. Caio Rei, terceira colocação. Ah, Cara, esse dói. Além de ser meu irmão, nós tínhamos bet no bracelete de Caio Reis. é verdade. Exato, você me dá Carlos Reis de Lambuja quando eu pedi, porque eu Nossa, ia falei que ser eu não sabia demais. se Eu ia ele te ia pagar jogar. feliz demais, Lanzinha. Eu pego o Caio Rei na Lambuja ali quando eu não sabia que ele ia jogar, cara. Não sabia o que ele ia jogar. Eu falei, eu queria muito pegar o Caio, que eu tô no feeling. Nossa, essa trave, além de tudo, doeu, hein? Nossa, eu ia te pagar muito feliz, Marcelo Lanza. Tá maluco, cara. Terceira colocação, 5.284 entradas, evento número 86. O $1.000 PLO Mystery Bounty, ele leva $164.090. E tivemos no evento 86 o 1.000 PLO Mystery Bounty, o Paulo Gonçalves na segunda colocação, $220.000 arredondados num field. Cara, eram três left. Tava o Paulinho, tava o Caio Rei e o Gringo. E o Gringo ganhou esse bracelete. Esse bracelete não podia ter escapado. Três left, dois brazuca e o cara leva tudo. Ah, que loucura. E esse foi um que eu vou te falar, no meio das transmissões eu realmente não acompanhei, porque E aí, esse eu vi porque estava na live arquibancada. Na hora que eu vi que essa turma estava lá, eu engatei e fiquei vendo a live arquibancada. E a gente sofre vendo a live arquibancada, que a gente não vê as mãos e só fica na torcida. A gente literalmente está na torcida, igual a torcida lá. Você não vê as cartas, o cara fala, você vê, e é isso aí. Lanzinha, ainda outra mesa final. Fabiano Kowalski, $78.376. O Brasil toda hora tá espetando pra gente empatar o nosso brete de bracelete, o quarto vir. O evento foi o 87, 5K no Limit Hold'em Super Turbo Bounty, 1.283 entradas. O Cova leva $78.000. E aí teve um monte de resultado nos eventos, nos torneios paralelos. O Edson Tsutsumi Jr. levou 650K no Win Classic. E o nosso querido Daniel de Freitas levou $145.000 arredondando lá no Venetian Deep Stack Seniors. Agora, o Daniel jogar Seniors também eu vou te falar, viu? É sacanagem, tá? Tá maluco, tá maluco. Os seniors lá é 45? Os Seniors lá, Se for 40, porque se for mais que isso, a lataria do Daniel tá muito boa, viu? Tá, não, o Daniel A lataria tá boa. realmente ele é muito bem cuidado, né? Aquela Muito bem esposa cuidado. maravilhosa que cuida dele. Já que eu tô falando de lataria também, parabéns ao Kowalski. Que homem bonito esse Que Kowalski, homem hein, bonito, Nossa impressionante. senhora. Impressionante. Por falar em homem bonito, Marcelo Lanza, a coluna está saindo hoje, no dia da gravação do nosso programa. Nick Schumann foi escolhido para o Hall da Fama 2025. Craque, jogador, comentarista, antes de tudo, um mega de um boa praça, né, cara? Um cara fantástico, 7 braceletes, $24 milhões. Meus comentários estão lá na coluna. E, Lanzinha, que demais, né, cara? Só tenho uma coisa a falar da escolha do Nick Schumann. De vez em quando essa turma erra, viu? Mas parabéns. Merecidíssimo, merecidíssimo, merecidíssimo. O spoilerzinho da minha coluna foi o seguinte: os caras fazem o clubinho dos amigos. Dessa vez o clubinho dos amigos acertou. One time. One time, viu? Puxa vida. Exatamente. E a WSOP anuncia a WSOP Paradise, Lanzinho, um super main event com $60 milhões garantidos. Inacreditável, bizarro, 25K. A entrada
do torneio. O evento vai acontecer no Atlantis, de 4 a 18 de dezembro. Então, Marcelo Lanza, aproveita que você já voltou para a viajação, já separa seus 25 mil dólares de Bahia e espero te ver de lá. Vai devagar, mano. Vai devagar, vai devagar. Eu acho que eu não vou poder ir, não, porque nessa data eu tô querendo ir em Porto Alegre na final do CGP. Ah, Acho tá que bom. vai Só ser ver. entendi. Entendi. Maravilhoso. 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 Você sabe que você vai ser capturado para narrar, para comentar, para beber, para tudo lá no CGP, viu, Lanzinha? Agora eu vou falar uma coisa. Eu realmente tô tentando marcar e também descobri, andei fazendo umas conversas, que também tem a final milionária do Enjoy no Conrad que eu tive agora. Também é um eventaço também, que é ali no começo de dezembro. Provavelmente, às vezes dá para ir até nos dois ali, se as datas forem próximas, porque nós estamos descendo, né? Fica mais pertinho um do outro. Eu vou te falar o que que eu vou aguardar. Eu vou aguardar o Tribet. O Tribete de Por quem? WPT. Porque assim, o WPT fez a festa da farofa nessa WSOP. Aliás, já tem coluna no ar a respeito disso. O título da E coluna é WPT foi sabotagem industrial? o bicho, ele fez a festa da farofa nesse WSOP. Cara, ele tirou proveito de tudo que ele podia e o que ele não podia nessa WSOP. E a gente sabe que no ano passado, quando anunciaram Bahamas, eles anunciaram um puta de um evento num WPT na mesma época em Vegas. E eu vou te falar que eu acho que eles estão para jogo. Tô achando que eles vão meter um tribete em Vegas também, daquele jeito, assim, que vem overlay, vamos para as cabeças, porque por mais que o WSOP Bahamas seja maravilhoso, deslumbrante, a gente sabe o tanto que é caro ir para Bahamas e o tanto que é mais barato ir para Vegas. Se o WPT mais uma vez fizer um eventaço, eles começam a marcar essa data aí como ponto e começa a apertar o joguinho. Então eu vou aguardar esse tribete, que eu acho que ele vai vir forte, tá? Vamos aguardar. Olha, cara, os caras pegarem o Will Kassuf e botar a cara dele e falar: esse é o nosso jogador que patrocina o nosso Time Bank, porque nós temos Time Bank, vocês não têm, você tá louco. Você tá louco. Festa da farofa, velho. Eles não perderam um spot, bicho. Que Impressionante. loucura, mano. Impressionante. E por fim, o Vitor, querido Vitor Seifert, nos mandou que Gabriel Tavares vence Sunday Warm-Up High Roller. Enfim, né, cara? Por falar em festa, a regulagem do PokerCast continua maravilhosa. Vale dizer que eu despeço-me do Kelvin, alguém apontou pra gente. Quando eu despeço do Kelvin, ele fala: a próxima vez que a gente conversar, eu vou estar com o bracelete. Olha isso. Apenas. Apenas. Vamos para a nossa entrevista, não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é a sua casa na Suprema. Se você é jogador, se você é agente ou se você é dono de clube de pôquer e você não está na SX, eu vou te falar, você só pode estar maluco. A SX Poker extraordinária, com a plataforma, o Fichas 24 horas, o apoio de marketing para você, aquele atendimento extraordinário também humanizado. Então não dá para utilizar a Suprema sem ser pela SX Poker, não à toa. A SX ganha tantos prêmios, claro, cash game 24 horas, torneios como tem que ser, mas aquele atendimento super especial, sem taxa, sem burocracia, bônus, promoções, vem para a SX, vem para o PokerCast. Se precisar de apoio com a SX Poker, me chama o Lanza, a gente vai te dar a mão e te colocar dentro da SX Poker. Boa. Bora de entrevista? Vamos embora de entrevista, Gabriel Tavares, segunda parte. Que demais, que fantástico. Claro que nós vamos falar logo mais da sua entrada no samba e de virar backer do samba, que é uma coisa importantíssima, né? Um negócio que muda a carreira, de repente, não dependendo do jogo. Mas eu tenho umas histórias aqui no meio do caminho. Seguinte, deixa eu te falar, Matosinhos é essa região metropolitana de Belo Horizonte, mas é uma cidade do interior, em última instância. Né? Quer dizer, é uma Sim, cidade que todo mundo cria na provavelmente rua. sim. É. Como é que o menino de Matosinhos tem medo de cachorro? Que história é essa, hein, Tavares? Que loucura é essa? Então, essa história ela é assim, ó. Quando eu sou uma criança, um bebê de uns 8 meses, um fila, um cachorro grande, Aham. pula em mim, avança em mim. E, bom, né, eu criança ali, assustado,
fiquei completamente traumatizado, a Ele te ponto de... machucou? Não, não sei, mas acho que não. Tipo, acho que foi mais um susto, mais pra brincar, assim, né? Só que, cara, depois disso, eu criança, as pessoas colocavam um urso de pelúcia do meu lado e eu começava a chorar. E Uhum. durante muito tempo isso foi um trauma na minha vida muito grande, porque você vai no aniversário de um amigo, tem cachorro na casa dele. Você vai Sim. na casa do seu melhor amigo, ele tem um cachorro em casa. Então, Porra, vida de foi um solteiro. período Você que, entra na tipo, casa da mulher, a mulher tem um cachorro. Na exatamente, casa exatamente. dela. Então, foi um período grande, assim, que isso ficou ali na minha vida. Até ali uns 15 anos de idade. Depois disso, eu me tornei uma pessoa que, pô, eu sou maior que esse cachorro, eu consigo viver aqui no mesmo ambiente que ele, tá tudo certo, né? E aí, bom, hoje em dia é tranquilo, eu fico em ambientes com cachorro, enfim, o cachorro às vezes pula em mim, na minha perna e tudo certo. Mas eu não criei esse laço, esse afeto. Então, hoje em dia eu não fico carregando um cachorro, o cachorro não fica subindo em mim, beijando na boca dele, coisas que, enfim, as pessoas fazem, gostam, etc. Só que como existiu esse trauma e eu não tenho essa super afeição, essa resenha nunca vai morrer, né? Então, ela sempre é lembrada e abordada em todos os eventos que a gente faz. Tem várias figurinhas, a galera fica brincando que eu chuto cachorro, por isso que eu ganhei o Venom. Tem de tudo nessa história. Tá Mas a aí uma coisa, verdade é que tá isso... aí uma coisa que poderia gerar cancelamento se fosse levado a sério, né? Com certeza. Mas enfim, hoje em dia é bem tranquilo a convivência e tal. Só não criei essa afeição mesmo, né? Não é meu, assim, de ficar carregando um cachorro, ou provavelmente ter um cachorro em casa e tal. Lógico, quando eu casasse e minha esposa quiser ter, eu vou ter. Tudo bem, né? Mas não é algo que eu desenvolvi, assim, tanto assim, porque foi um trauma durante muito tempo na minha vida mesmo. Maravilhoso. Mais uma historinha curtíssima aqui. Tem aquela que ele ia ser padrinho de casamento. Aí o hotel que ele tava acabou a luz. Aí ele tava todo atrasado, o casamento de final de tarde, assim. Aí ele todo atrasado no hotel, acabou a luz, com a correria e tal, com a lanterna do celular ligado. Aí o parceiro chegou e falou assim: "E aí, acabou a luz?" Ele falou: "Acabou." Mano, foi lá, abriu a janela, tava de dia ainda, clareou o quarto inteiro. Essa é muito boa. Cara, então, essa história ela é engraçada porque, assim, é, a gente tem um grupo grande de amigos de infância que, bom, ele foi crescendo também à medida que eu fui estudar em Sete Lagoas. Meus novos amigos ficaram muitos amigos, muito amigos dos meus primeiros amigos, né? Muitos dos meus melhores amigos a gente tá junto desde um maternal, desde 3 anos de idade. E, bom, foi o primeiro casamento do grupo, né? O nosso primeiro amigo que foi casar. E a gente fez uma. Como eu moro fora, tem mais alguns que trabalham viajando e tal. é, a gente fez a despedida de solteiro um dia antes, na sexta-feira. Então o casamento era no sábado de tarde e a despedida de solteiro foi na sexta-feira. Foi uma despedida tranquila, tipo, resenha entre amigos, bebendo, nada super, né, como eram as despedidas de solteiro antigas, e, enfim. Foi uma parada bem tranquila nesse sentido, mas foi muita cachaça. A gente bebeu muito, ficou quase virado, né, em um nível muito grande. Então, assim, no dia seguinte, né, vai ter engraçado, talvez a esposa do meu amigo vai ficar sabendo agora, mas o casamento, ele era 4 horas da tarde e a gente tava fazendo check-in no hotel 3h30. Eu era o padrinho, ele era o noivo, tinha mais um outro padrinho, e tipo assim, a gente tava na beira do casamento, numa correria, e naquele estágio pós-bebedeira que você não tá pensando em nada. E esse foi esse estágio. A luz acabou, peguei uma lanterna, procura gravata, procura meia. E minha cabeça não tava de dia, ter uma janela. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Né? Até que chega um indivíduo que fala, velho, o que você tá arrumando? Mano, a luz acabou, tem base. E aí ele, cara, tá bom, mas é só você abrir a janela, né? Que maravilhoso. O casamento tá ativo, tá vivo, tá tudo certo? Tá vivo, tá bem casado, tá com filha maravilhosa. Que Virou demais. história e tá tudo certo. Que demais, que história fantástica. Tavares, uma coisa é entrar pro samba, outra coisa é virar sócio do samba. Né? De repente, é o seguinte, você passa a integrar uma sociedade que, cara, aliás, que sociedade, né? Porque todo mundo que ficou no samba hoje em dia são caras que têm muito sangue para jogo, né? Tem muito sangue no olho. Como é que funciona essa parada do vamos botar esse cara aqui para dentro? De quem que Cara, parte? então, eu acho que todos os movimentos
para a entrada de um novo sócio, eles aconteceram de uma maneira muito natural, no sentido de, cara, tava muito escancarado que o jogador chegou num momento que ele tinha mais o que oferecer do que a receber, né? Eu passei por todos os estágios no samba, né? Eu fiz parte da categoria de base, eu fui subindo stakes, eu cheguei num momento que eu não era tão engajado com as pessoas, até o momento que eu comecei a criar ali os grupinhos, a me relacionar com outras pessoas e me colocar em ambientes de evolução junto com outras pessoas. Eu comecei a, mesmo sem fazer parte da sociedade, a contribuir com outros jogadores, né, a ter essa participação de ajudar mesmo, de estar ali, né, num ambiente de comunidade ali, para fazer com que as pessoas crescessem junto, né? E aí eu cheguei exatamente nesse estágio, nesse momento, que de fato, tipo, eu ainda tinha o que aprender, né, com os meus mentores ali, mas que eu já estava num momento ali que eu já tinha mais a oferecer do que a receber, né? E que, obviamente, né, a partir do momento que você joga num time, você tem um deal, você está ali abrindo mão de parte dos seus lucros, né? Em detrimento, né, de ter uma estrutura, de receber um conhecimento, de ter um know-how, de ter ali também um ambiente para se relacionar com outras pessoas, né? E ao mesmo tempo também se colocar numa posição de disciplina, que eu acho que o time ele ajuda muito a pessoa a se manter disciplinada. E aí eu cheguei nesse estágio de que talvez a corda começasse a não valer a pena mais. Cara, a gente já está falando de um período que eu já tinha ali meus 6 anos de carreira, já estava ali bem realizado, já tinha realizado, vencido grandes torneios e tal, tido boa consistência. E aí eu procuro o Kelvin e falo com o Kelvin, falo, olha, Kelvin, eu tô te procurando aqui porque eu acho que hoje, nesse formato de parceria que a gente tem, eu acho que não tá fazendo sentido mais para mim. Mas, cara, eu não queria sair. Eu gosto do ambiente que eu tenho muito a aprender com você e eu gosto também de estar no ambiente conectado com pessoas. Você consegue enxergar algum tipo de parceria que não é esse que a gente está agora? E foi bem legal. Ele falou, cara, vou pensar, vou trocar uma ideia aqui com a turma e vou falar com você. E, cara, eu senti assim também naquele momento, tipo, que ele já conseguiu enxergar isso, né? Eu sempre fui muito próximo dele, ele é um dos meus mentores de vida, assim, e eu senti assim no papo, assim, que ele chegou à conclusão assim, você tem um ponto. Eu acho que você tá certo. Eu acho que nesse modelo aqui não faz sentido mesmo você continuar. Tanto que ele não falou, cara, você pode continuar, eu acho que você ainda tem... Ele não falou isso. Ele falou, beleza, deixa eu conversar com o pessoal aqui e a gente conversa. E então eu acho que ele enxergou isso. Ele chegou, cara, realmente, né, ele tá nessa posição, mas talvez caiba ele aqui dentro de alguma forma, ele pode agregar. Vou conversar com o pessoal, vou ver o que todo mundo acha e vamos ver. E foi o que aconteceu. Então, em alguns dias, ele me procurou e falou, cara, a gente quer convidar você para fazer parte do time de sócios, né? Das pessoas que estão aqui dando aulas, impactando em carreiras e também, né, querendo evoluir entre si. Acho que você faz muito perfil, né? Essa parte de sociedade, Calil, ela é bem mais sobre perfil do que necessariamente sobre conhecimento técnico. Claro. É quase um casamento, né? É sobre você esperar da pessoa pontos de cultura parecidos com o seu. E, bom, eu acho que realmente eles estavam corretos na conclusão de que eu estava bem alinhado com eles e eles comigo. Porque eu sempre fui um cara que trabalhei bastante e os meus objetivos e ambições de trabalho, eles não só eram grandes, como eram prioridade minha. E é muito da cultura do samba, de como que todos os sócios hoje levam, né? A gente tenta buscar equilíbrios dentro do desequilíbrio, porque a nossa vida ela é desequilibrada, a gente vive o samba, a gente vive o time. Então, esse convite de entrar, ele chega num momento que eu passei por todos os steps e que, de fato, eu tinha ali alguma coisa a oferecer para o time. E, bom, e para mim também fazia muito sentido continuar. E aí foi meio que natural ali, mas acho que deve ter partido dele, né? Até porque é uma das pessoas que mais me acompanhou durante esse período todo. E o processo de virar head coach que é anterior, evidentemente, a ser sócio. Claro que você virar head coach para um cara que, como você disse, nunca tinha trabalhado na vida, não é uma coisa simples. Ensinar é cabuloso, né? Ensinar é sinistro, não é simples. Assim, a verdade é que as duas coisas elas aconteceram junto. Mas, de fato, desse ponto de vista de não ter trabalhado em outro lugar, foi um choque mesmo. Peraí, você vira head coach na hora que você vira sócio? Exato. Perfeito. Foi um movimento conjunto. Até então você era Comecei a dar jogador. aula, era jogador. Nesse momento, antes de você virar sócio, de você virar head coach, você era só jogador do samba. Só jogador do samba. Entendi. E aí eu sou convidado para poder fazer o trabalho de head coach, já me juntando à sociedade. Em que ano?
2022. Se eu não me engano, agora eu não tô certo se é tipo final de 2021 ou começo de 2022, mas acho que fazem 4 anos, então acho que é por volta de 2021 ali que Aham. isso aconteceu. É um pós-pandemia ali. Exatamente. E Uhum. foi, e foi assim, foi um grande desafio mesmo, porque uma coisa é você ser jogador de pôquer, né, que de fato já é uma profissão, você já tem que ter hábitos profissionais, mas é você com você mesmo, né? E, enfim, dentro daquilo ali você vai buscando ali uma rotina que faz sentido para você e vai buscando evoluir, melhorar. A partir do momento que você entra numa sociedade, você está, né, convivendo com outras pessoas, você está lidando com pessoas que fazem ali funções do time, seja no marketing, né, seja na parte operacional, você começa a ter que desenvolver outras skills, né? Você começa a ter outros Sim. desafios que eu era completamente cru, né? Eu nunca tinha vivido isso, né? Então foi um período muito desafiador para mim nesse sentido, né? Tipo, desde a parte de dar aula, que eu nunca tinha sido um professor, até da aula de ser um empreendedor, né? Da área de ser Uhum. um empreendedor. E, cara, foi um processo bem interessante, assim, que eu amadureci demais, né? Eu tive também o privilégio de estar com pessoas que estavam muito preparadas para isso, então eu pude observar e aprender com pessoas que estavam fazendo muito bem feito essa parte. Mas, cara, aprendi demais, bati cabeça demais, né? Cometi erros e evolui bastante com isso, né? Foi bem legal, assim, acho que foi uma experiência que me fez amadurecer como pessoa mesmo. Essa parte de conviver com pessoas, desenvolver pessoas, entender um pouco sobre várias áreas, então estudar um pouco sobre várias áreas, né? Acho que foi um processo muito legal, assim, e mais uma coisa que o poker me trouxe, né? Tipo, um desenvolvimento em outras áreas da vida. Perfeito, perfeito, maravilhoso. Uma coisa que me chama muita atenção é que, ah, pelo tamanho da carreira, pelo tamanho da construção que você tem um random mob que é muito modesto, né, no que diz respeito a torneios ao vivo. Um random mob com US$ 65 mil ganhos, sendo a maior premiação de US$ 30 mil. Duas premiações recentes, né, sendo que assim grande parte desses US$ 60 mil foi agora uma nona colocação no, Monte Carlo. no evento de Monte Carlo. Exatamente. Quer dizer, Exato. muito pouca dedicação para o jogo ao vivo, o que é incomum não para o jogador de poker online, mas para o jogador de poker online com a sua personalidade, que é um cara da galera, da balada, do rolê. É um perfil que gosta mais do poker ao vivo normalmente. Me Você conta está a certo. respeito dessa decisão. Eu acho que o padrão é o contrário mesmo, né? Eu acho que muitas pessoas, inclusive, se desenvolveram no poker a partir do ao vivo e foram para o online a partir disso, né? Apesar de ter ali participado de alguns free rolls ali, de meio que o pontapé inicial ter sido isso, a gente está falando ali de 10 free rolls, hein? Não estou falando de tantos. Realmente, a minha carreira ela foi desenvolvida no online, né? Uhum. Vivendo os free rolls online e me desenvolvendo nessa parte. E, bom, durante muito tempo, eu enxergava o ao vivo como um lazer, como, como uma parte ali de diversão, até por custos de viagem e tal, né? E pelo average que eu jogava, acho que isso tem um impacto muito grande. E, cara, eu me sentia em momentos da carreira que eu não poderia me colocar nessa posição de diversão. Então, sim, eu joguei pouquíssimos live na vida, é bem possível que eu não tenha jogado 6 BSOPs. É bem possível que eu não tenha. Esse foi o primeiro evento fora do Brasil que eu fui jogar, que foi Monte Carlo. Uhum. Então, realmente é muito tímido toda a minha participação live. Acho que, inclusive, eu perdi algumas coisas com isso, né? Eu acho que a parte do ao vivo você consegue desenvolver muito a imagem dos adversários que você enfrenta, inclusive online, né? Seja do jogador recreativo, seja do perfil de vários profissionais. Né? Eu acho que você tá ali do lado da pessoa, diz muito sobre quem ela é e como ela enxerga o jogo. Então, são coisas que hoje eu valorizo, e, inclusive um dos motivos de eu estar me expondo mais aos torneios ao vivo. Mas o motivo disso foi muito enxergar o poker ao vivo como um lazer, um gasto. E, bom, hoje em dia é um cenário diferente, até pelo average que estou jogando e pela oferta de torneios que hoje existe, né? Já começa a fazer bem mais sentido estar presente nesses eventos. Uhum. Então, esse foi o ano, inclusive, que eu decidi estar mais presente neles. Participei de alguns BSOPs já esse ano, fui para o Sauípe, fui para São Paulo, fui para Monte Carlo, provavelmente vou agora para o Inter, vou para Barcelona. E agora sim, acho que é o momento
de também me colocar nessa posição. Tá sendo legal, porque comecei agora e já fiz, se eu não me engano, 5 meses finais de BSOP, fiz 2 meses finais em Monte Carlo. Então, acho que também tá chegando na hora certa, né? Na hora que a gente está preparado aí para esse desafio, para a variância que existe no torneio ao vivo. E, enfim, acho que é o momento correto de me expor a isso, mas realmente tive uma trajetória bem tímida aí nos torneios ao vivo. Uma coisa impressionante, né? Porque você consegue uma nona colocação no 10K em Monte Carlo, né? Para 25 mil euros. Aí tem uma oitava colocação no Under High Roller de São Paulo em 2025, isso tudo 2025. Aí você tem uma sexta colocação no High Roller em Sauípe para 42 mil reais, né? Perdão, 23 mil reais e 42 mil reais. Outra forra, uma 20ª colocação para 27 mil reais, outra para 48 mil reais. Eu imagino que deve ser muito mais difícil para um cara que jogou muito pouco live, sentar no live e não dar tel, não letel, lidar com stacks que tem que contar. Me fala um tantão a respeito dessa vivência sua, como é que é sentar num torneio ao vivo, especialmente em Monte Carlo, né? No High Roller do BSOP, você tá enfrentando um fio de casca grossa pra caramba. Cara, realmente é um ponto assim, tipo, em geral, né, os conhecimentos técnicos, eles vão ser ali, né, os mais importantes, mas de fato, né, essa falta de experiência, é, ela tem um impacto negativo para mim. E justamente por isso, eu provavelmente joguei uma grade em Monte Carlo abaixo do que eu bateria. Uhum. Porque eu tenho que ter isso em mente, né? Obviamente que, tipo, pela convivência com outros jogadores que são muito experientes e por assistir, né? Apesar de não estar presente, eu sempre fui muito de assistir. Você vai aprendendo algumas coisas, vai entendendo algumas coisas, mas definitivamente, né, eu sou inexperiente nesse ramo, né, nessa parte. Então, eu tenho que conseguir também me colocar no meu lugar e entender, né, que eu preciso de ganhar essa cancha. Então, sim, algumas vezes eu já dei tells e, inclusive, já percebi assim, rapaz, acho que eu dei tell aqui agora e tal. Tipo, é aquela experiência de você aprender com aquilo, né? Tipo, de viver, tá ali bem crítico para poder conseguir evoluir mais rápido. Mas, definitivamente, eu tenho uma desvantagem e só que, ao mesmo tempo, eu tento contribuir ela com a parte técnica. Então, por isso eu tive bons resultados nesse período, até porque optei por jogar torneios que já são bem difíceis e que tem jogadores muito qualificados, inclusive vários recreativos que já são bem espertos, são muito experientes também, né? É, mas é um pouco isso, né? Eu acho que também eu só vou conseguir aprender vivendo, né? Então, estou me expondo a isso e espero que nos próximos anos eu esteja mais preparado, que esses sextos lugares se tornem primeiros, segundos, terceiros. Tem WSOP no plano? Tem WSOP no plano ano que vem, né? Que é o ano que vai ter Copa do Mundo também. Então, espero estar presente. Mas, assim, eu sempre fui um cara muito ligado a EV, Calil. Até por Copa esse do Mundo dos Estados background, Unidos, né? assim. Isso. A Copa do Mundo é lá, né? Tem isso. E, É poxa, Estados que Unidos, Canadá legal. e México. Aham, é verdade. Só que eu sempre fui um cara muito com essa pegada de não só experiência, eu não quero jogar os torneios pela experiência, mas porque eles são bons, porque eles fazem sentido pro meu nível de conhecimento agora e tal. Então, isso fez com que muitas vezes eu tivesse que abrir mão de alguns torneios, né? E WSOP sendo um torneio que tem bastante imposto, né, por torneio e tal, até né, os últimos momentos não tinha feito sentido, né? E aí agora talvez já comece a fazer um pouco mais, enfim, já começa a ficar um pouco mais close, pelo menos, né? E aí com a Copa do Mundo, com a experiência da Copa do Mundo, aí sim tem um grande motivo para juntar as duas coisas, né? E não dá vontade de ir embora, nem que seja para o seguinte, cara, se o EV não é bom, eu vou pegar a reta final lá, porque os caras estão tocando louco em Las Vegas, né? Próximo demais do Pitão. Não dá vontade de ir pros rolês, nem que seja para não jogar? Cara, dá vontade demais de ir, com certeza. Com certeza dá vontade demais. Também um pouco de agenda, assim. Eu tive um casamento agora que foi meio que coincidiu com o período do WSOP, que foi na Itália. Então já tive que viajar. Já vai ter viagem agora para São Paulo, para Barcelona, fui para Monte Carlo. Então, meio que foi uma questão de agenda também, de querer um pouco estar em paz, estar um pouco na rotina. É, eu entrei num projeto recente também, eu nem sei se está na pauta, porque é uma informação bem nova, mas eu entrei no pool do Pive, do Realison e do Padilha, e fiz o meu primeiro grind no pool domingo, mas estou fazendo parte, já tem aí uma semana e meia, duas,
Então, vai ser aí um período também de adaptação. Vou jogar torneios mais caros e tá ali competindo em níveis mais altos, também me relacionando com pessoas que estão ali vivendo um ritmo de competição muito grande, né? Então, eu também estava doido para estar em casa um tempo, dedicar bastante tempo para poder tá bem preparado para Barcelona, que é onde a gente vai se expor a torneios bem difíceis, ao W Cup, que daqui a pouco também está começando e que já vai ser um período também bem desafiador, assim. Então, meio que coincidiu com muitas viagens e esse novo projeto que acabou de começar e que eu já tô, cara, muito empolgado de novo, como há muito tempo eu não tava de começar alguma coisa e de fazer acontecer de novo, assim. Porra, mas se é pra estar numa pool, que seja com Pive, com Realisson e com Padilha, pelo amor de Deus, né? Com certeza, cara. Como Tipo, é que bate esse convite na sua porta? Quer dizer, não, como é que entra pra esse rolê? é muito legal isso, cara, porque eu não faço muito o perfil, eu acho pelo menos, né? Tô tendo essa experiência agora de quem faz parte de um pool, assim. Muito porque eu enxergava ali o caminho que eu estava trilhando e o quanto eu estava abdicando, abrindo mão para viver aquilo, né? E eu tinha bastante dúvida sobre se as pessoas também que estivessem envolvidas em algum projeto estariam ali com o mesmo sangue no olho, né? Tivessem com mesmos objetivos. Então, sempre foi um assunto que me foi muito alheio a mim, assim, nunca fui muito a fundo porque eu achava que não fazia muito sentido, né? Eu estava dentro de um ambiente de time que era o samba e eu conseguia enxergar muitos benefícios das pessoas estarem dentro de times e não estava vendo tantos assim em pool justamente por essa dificuldade de enxergar ali, né, outras pessoas ali bem alinhadas. Só que esse ano eu tive, né, o prazer, né, de me aproximar dessas pessoas, desses torneios live. O Padilha também já é meu sócio e é também, junto com o Kelvin, um dos meus grandes mentores de vida, pessoas que eu sempre procuro para decisões difíceis que eu tenho que tomar. E então era uma pessoa que eu estava muito próxima também. E ao longo desse ano, tendo essas experiências e conversando com eles, eu fui vendo que realmente eram pessoas que estavam totalmente alinhadas com esses valores que eu tinha, com os objetivos que eu tinha, onde que queria chegar, e que, tipo, mais do que isso, eram pessoas que estavam até passos à frente na direção que eu queria seguir, né? Eu tenho interesse de jogar os jogos mais difíceis do mundo, de jogar Triton, de estar ali jogando os torneios mais difíceis da internet, desde que eu tenha um edge o suficiente para aquilo ser a melhor decisão financeira para mim. Uhum. Então, esse sempre foi o meu drive, né? É óbvio que é bem legal e desafiador vencer os jogos mais difíceis, mas eu quero que isso aconteça sendo a melhor decisão financeira para mim jogar esses torneios. E aí eu vi isso muito neles e vi que eles estão trabalhando muito, né, para viver todas essas experiências também, já inclusive já estão vivendo, né? Então, assim, eu enxerguei isso e comecei a me aproximar mesmo intencionalmente, porque eu vi que realmente eram pessoas que estavam num pace muito grande nessa direção. E aí eu jogo agora a série, o Scoop WQ, o Scoop e a série do GG e tal. E quando termina a série eu procuro o Padilha e falo com o Padilha, Padilha, eu queria participar do projeto de alguma forma. Não sei se vocês querem que eu jogue para vocês. Enfim, se eu consigo passar um percentual para participar dos estudos. Tipo, cara, eu não estou preocupado com essa parte agora. Eu quero evoluir e eu tô vendo que as melhores pessoas para eu evoluir nesse momento são vocês. E aí ele me falou, olha, né, você sabe, pelo samba e tal, que não tem como a gente ter um cavalo, não tem como a gente ter alguém para jogar pra gente. Mas eu tava esperando essa série acabar porque eu queria te convidar para fazer parte desse projeto. O que você acha? Você tá afim de participar e tal? E eu falei, cara, eu tava topando participar do grupo de estudo, meu patrão. Nesse grupo eu Tá tava topando topando pagar dentro. para participar do E grupo de estudos. eu tava topando pagar pra participar. Agora, fazer parte, tô 100%. Aí ele falou, tá, vou conversar com o Pive e com o Alisson, vamos ver também se tá tudo alinhado pra eles, e a gente vê se funciona. E, cara, foi muito legal. Já desde o começo, os dois também gostaram muito da ideia, se prontificaram, a gente trocou várias ideias, entramos em call ali algumas vezes e vimos que realmente, tipo, a gente estava muito alinhado mesmo e que também eram pessoas que tinham ótimos valores, assim, né, de dia a dia, de tudo, de perspectiva do projeto e tal. Então, cara, fiquei muito contente, porque já eram pessoas que eu admirava muito pelo jogo e cada vez mais estou admirando também como pessoa. Tô num ambiente muito legal. Esse processo, ele, apesar do meu primeiro grind ter sido agora domingo, ele já está acontecendo há algum tempo, então a gente já teve alguns estudos, a gente já está ali, né, vivendo o dia a dia, eles estão em Vegas, os três,
Então a gente está ali todo dia batendo papo, eles contando o que está acontecendo em Vegas, falando sobre mãos, a gente tem discussões técnicas. E, cara, já está sendo um ambiente de muita evolução. Já estou aprendendo bastante e também me esforçando bastante para também, né, transmitir conteúdo e fazer com que essa parceria ela cresça cada vez mais ali, que a gente consiga alcançar todos os voos altos que a gente está planejando. O poker ao vivo está dentro do pool? O que é jogado pelos Tá dentro jogadores do ao pool. vivo? Dentro do pool. Perfeito, que demais. Que demais. Espero mais ainda que eles consigam um bracelete agora. Exatamente, eu faço Já votos. torcia, mas agora Faço mais votos de eu ainda. estar narrando, viu, senhor? Faço votos de eu estar Espero. narrando. Interrompo a entrevista do super craque Gabriel Tavares, campeão do Deveno, para falar do H2Bet. O H2Bet, claro, a plataforma de apostas que oferece todas as vantagens, e agora temos breaking news. Se você é usuário de Android, já tem aplicativo do H2Bet para o seu telefone. Então, direto do aplicativo você já tem acesso à aba de promoções, à aba de super odds, deposita, saca. Olha que moleza, que moleza. Eu lembro que apostando com o H2Bet você aposta com quem você conhece. Apoie o H2Bet e baixando pelo link do nosso programa você está apoiando o PokerCast. Eu lembro que apostas são para maiores de 18 anos. Aposte com responsabilidade. Voltamos para Gabriel Tavares. Você falou que você consumia o PokerCast, que você consumiu ele ao longo da sua carreira muito. Você acompanha a mídia de poker, quer dizer, transmissões de torneios ao vivo, essas coisas, porque isso pode ajudar na experiência de live, né? Essa leitura. Com certeza. Assim, eu tenho muito hábito de assistir mesas finais, sejam elas ao vivo ou online, né? Não é como se eu assistisse muitas transmissões ao vivo, para falar a verdade, mas principalmente ali as mesas finais maiores, até para ver sobre informações de vários jogadores, perfis de jogadores, e também é uma oportunidade de viver a experiência sem estar lá. Né? Então, tipo, teve um jogador fulano de tal que teve que tomar uma decisão muito difícil em determinado torneio. E mesmo que eu não esteja vivendo essa decisão, né, eu posso aprender com ela. Então, eu tenho bastante esse hábito de assistir, mas não, eu não tenho tanto esse hábito de assistir de uma maneira de entretenimento. Eu encaro como uma parte do trabalho, assim. Mas, cara, como eu tô um pouco mais agora me colocando na posição de viver esses torneios ao vivo, eu tenho tomado mais gosto, porque eu tô vivendo mais, eu tenho conhecido mais as pessoas que estão fazendo parte disso. Você começa, por exemplo, te conheci, que já é uma pessoa que está narrando, aí eu conheço um cara que está na mesa final, e aí aquilo já vai se tornando um ambiente, né, muito mais... Eu estou mais conectado, né, com o ambiente, e aí isso faz com que eu comece a assistir mais. Então, sim, nessas transmissões de agora, tenho visto algumas, nas do BSOP agora já tenho começado a assistir mais, né, e acho que também a tendência é que eu comece a acompanhar bastante e se torne também um grande entretenimento, com certeza. Eu recebi uma lista maravilhosa de áudios do Pitão contando uma história que em algum momento você está com um colchão no ombro. E a história que o Pitão me conta ela é maravilhosa, mas o Pitão falou o seguinte, cara, eu acho que o Tavares vai contar essa história melhor que eu, então eu rolo a bola e eu quero ouvir toda a história, porque é o seguinte, o primeiro carnaval o senhor abandona o barco, vai embora do Rio de Janeiro e fala, fica vocês. No carnaval seguinte tem o colchão. Conta pra gente isso tudo, por favor. Cara, a parte boa é que tudo a gente transforma em diversão, né, cara? Não tem tempo ruim, e a turma é muito boa e tudo vira resenha e risada. A gente tem grandes amigos em Salvador, inclusive que a gente conheceu por meio do Beto Soares, também é um grande amigo nosso. E, bom, a gente decidiu passar um carnaval lá pela primeira vez. Carnaval de Salvador, né? Famoso e tal. A gente tá naquela fase ali de ir conhecendo esses eventos aí, vivendo, colecionando esses momentos, né? E aí um desses amigos convida a gente para ir lá, passar o carnaval. E vamos embora, né? Vamos lá, vamos comprar essa passagem, vamos com tudo. E, bom, o apartamento dele era bem na rua do carnaval, assim. Então, o trio elétrico passava lá na frente. Enfim, tipo, você estava dentro do carnaval mesmo, né? Só que quando a gente chega do aeroporto com mala, com tudo, e não tinha colchão para todo mundo na casa dele. Ia ficar uma turma lá e tal. Então, não era só sobre... Carnaval é isso, né? Colchão no chão, bagunça. Enfim, a gente estava seguindo todo o PDF que tem que seguir para viver um carnaval insalubre, mas muito bom, né? E aí a gente chega lá
E a gente tem que ir na casa de um amigo buscar o colchão. A gente ficou mala na mão, a gente foi buscar o abadá, que a gente tinha comprado o bloco, o Camarote Salvador lá, que falam que é dos melhores. E, enfim, fomos buscar abadá, fomos buscar colchão, mala na mão, e beleza, vamos lá para casa dele. E a gente esqueceu desse pequeno detalhe, né? Que o carnaval em Salvador, meu amigo, ele é 24 horas por dia, não tem esse negócio de esse período, esse momento é tranquilo, esse momento é de boa. É tipo assim, de 7 da manhã até 9h30, é a parte que tá de boa. Você vai chegando ali 6 horas da tarde, o Belmar já tá cantando, o bicho tá pegando, já tá de tudo. E aí, beleza. Vamos lá, pegamos um colchão, eu tô com o colchão na mão, o Pitão tá segurando as malas de todo mundo, e o nosso outro amigo tá com uma mochila, com todos os abadás de todos os dias, né, de um camarote que tem um preço alto, você ainda fica meio receoso ali, porque é disputado ali aqueles abadás. E não é E a gente pouca, tava não são tendo... poucas as histórias de assaltos e tal. O Não Carnaval é, de Salvador, fora das áreas, de fora de áreas específicas, tem muita história sinistra, né? muito. É muito perigoso mesmo, porque, né, Aham, muita gente de fora, né, não só de Salvador, mas muitas pessoas de fora vão também. claro. Enfim, é um lugar visado mesmo, né? É perigoso. E, bom, a gente chega ali batendo papo sem pensar em nada. E quando a gente chega assim, bem em cima do morro, que a gente tem que seguir para atravessar a rua e chegar no apartamento do nosso amigo, a gente vê simplesmente uma multidão de pessoas. Só que quando a gente olha para trás, não, não, então vamos esperar. Não tem como ir para trás também, meu amigo. A gente já estava simplesmente no meio do carnaval. E aí um olha para a cara do outro e fala, cara, não tem muito o que a gente fazer, né? A gente vai ter que enfrentar isso aqui e passar por isso. Eu boto o colchão na cabeça, né? Eu, no auge dos meus 1,70 m na sombra, né? Colchãozão na cabeça, Pitão com as mochilas e o outro amigo nosso com os abadás e vamos embora. Quando a gente vai dando alguns passos, eu ali batendo colchão na cabeça de uma pessoa puxando outra coisa ali, confusão, sem espaço para andar, sem nada, passa simplesmente o trio da Ivete Sangalo. Aí a gente para e fala, a gente vai ter que esperar a Ivete passar, né? Porque é impossível a gente conseguir furar um trio inteiro da Ivete Sangalo. Aí a gente para, um calor absurdo. E, enfim, algumas mulheres, assim, na vibe da brincadeira do carnaval, puxava meu colchão. Vamos botar esse colchão no chão? Não, não vou botar nada. E batendo na cabeça de alguém em colchão. E eu, meu amigo, desculpa, foi mal. E uma confusão, uma suadeira danada. E a gente ali até que passa o trio. A gente, não, beleza, top demais. Passou o trio. Mano, vamos correndo, porque senão vai vir outro trio, né? E, enfim, a gente tem que ir agora. Cara, quando a gente dá 6 passos, a gente chega bem perto de onde o trio passa, simplesmente chega o trio do Bel Marques. Aí esquece, a gente tava na frente do trio, com o colchão na mão, 4 malas, todo mundo puxando o meu colchão, todo mundo comentando, o cara veio de colchão pro carnaval. E eu, meu Deus, como que a gente vai conseguir chegar até lá? E, cara, simplesmente a gente teve que furar o trio do Belmar, com todo mundo passando, todo mundo puxando o nosso colchão, pisando em todas as poças do mundo de líquidos não identificados, até que a gente consegue furar todo esse bloqueio e chegar até a casa do nosso amigo. Mas assim, cara, uma experiência caótica, inacreditável, mas que como no carnaval tudo é festa, virou risada, virou motivo de cachaça, e, cara, foi muito legal. Foi um momento, assim, desesperador, mas muito divertido, que sempre vou lembrar, assim. Qual distância e quanto tempo para atravessar? Cara, é uma distância que você conseguiria fazer tranquilamente em 5 minutos, né? Se não tivesse nenhuma pessoa lá, e que a gente provavelmente fez em 45. Maravilhoso. Até que foi rápido. Até que Foi, foi rápido. a gente, tipo assim, acho que dá pra chamar de guerra feudal que a gente viveu ali. Foi uma situação bem complicada. Apocalipse. Foi. Zumbi. Maravilhoso, maravilhoso. Que demais. Tavares, você passou por uma super downswing na carreira. Conta pra gente como é que Sim. foi, quanto se não quanto, quando que foi, como que foi e como que ela foi esperada. Cara, juntamente com essa experiência de me tornar sócio do samba e instrutor, né, e coach, veio ali uma pressão de responsabilidade da minha parte, de fazer um bom trabalho, de sentir que, de fato, eu precisava de desenvolver essas skills, assim, nesse sentido. Então, eu coloquei muito a cabeça nisso, né? Em ser um bom professor, em ser um bom coach, um bom mentor, e acabei deixando
o meu jogo um pouco de lado. Foi um período que as minhas energias elas ficaram concentradas nisso e que talvez no movimento natural tivesse, então, que ser eu tirar o pé, abaixar um pouco os torneios que eu fosse jogar e, enfim, né, entender o momento que eu estava vivendo. Até por falta de experiência, não foi o que eu fiz, assim, né? Então, eu tive ali um período de mais de um ano, assim, foi o primeiro ano que eu não terminei vencendo. Eu não me lembro agora se no fim eu terminei, tipo, vencendo um pouquinho, assim, tipo, $10.000 no ano, ou perdendo, tipo, $10.000, alguma coisa assim. Mas foi um período que, de fato, foi o primeiro ano ali da minha carreira que as coisas não fluíram e que eu desci bastante, assim. Se eu não me engano, eu desci alguma coisa como $160.000, 180 talvez. Foi uma swing bem grande, né? Uhum. E, enfim, num período que pesou razoavelmente, eu tinha ali a estabilidade de estar no time, né? De ter essa outra fonte de renda, isso aí definitivamente foi fundamental para me deixar, de certa forma, confortável. Mas, cara, como eu tô te falando ao longo de todo esse papo, eu sou uma pessoa extremamente competitiva nesse sentido do jogo, de querer crescer. Então, assim, existiu uma pressão da minha parte, né? De não estar vivendo aquilo ali, né? E, assim, a maneira de ter superado isso, de ter passado por esse espaço, acho que foi como tudo se deu na minha carreira, né? Tipo, cara, sentar a bunda na cadeira, entender que não ia ser da noite pro dia, que eu ia ter que construir todos os dias e, cara, passar por todos os processos que eu já tinha passado em vários momentos da vida. Então, eu assisti o máximo de aulas possível, separava o máximo de mãos possível para discutir com meus sócios. Eu fui ali pro trabalho de formiguinha de novo e, cara, eu acho que também me ensinou muito sobre isso, né? Acho que a carreira do poker, ela é uma carreira bem cíclica. Em muitos momentos, você vai estar de novo passando por situações adversas, seja por uma falta de foco ali no jogo por outro motivo, ou até mesmo pela variância do jogo e tal. Acho que nessa swing minha não foi só pela variância do jogo, eu acho que de fato eu não estava desenvolvendo uma estratégia, uma qualidade de jogo que batia ali os stakes que eu estava jogando naquele momento, né? Mas enfim, poderia ser também por variância. E, cara, eu acho que tem alguns momentos que você vai ter que voltar para trás, umas 3 casas, ter que recomeçar tudo de novo, fazer ali aquele processo e ter a humildade de entender que é um pouco sobre isso, assim, né? Então, o meu passo foi esse. Foi muito procurar informações ali, né, e ajuda, né, instruções de pessoas que também tinham vivido isso e entendido que não ia ser da noite para o dia que eu ia buscar isso, que eu teria que passar por todos os steps que eu já passei em outros momentos de dificuldade, e assim foi feito. Então, eu fiquei ali alguns meses, né, para poder recuperar aí toda essa descida e conseguir de novo fazer com que as coisas fluíssem como deveria ali, né? Que demais, que demais. A gente vai caminhando para a nossa reta final de entrevista. Tem uma história que o Pitão me contou a respeito de senhor ser viciado em stories no Instagram, que você tem que zerar o seu Instagram toda vez. Isso foi uma novidade para Rapaz, mim. Eu nunca tinha ele ouvido não deixou falar. passar. Eu já ouvi falar em muitos vícios. E stories do Instagram é um vício novo, hein? Ele não deixou passar uma também, né? Cara, então, acho que todo mundo tem seus toques na vida, né? E eu tenho muita dificuldade, né? Inclusive, um dos grandes desafios que eu tive nesse período de swing, né? Dentro desse contexto de ter acabado de me tornar backer e tal, é que eu tenho muita dificuldade em ver que tem várias notificações, várias coisas para fazer aqui e não fazer isso antes de começar alguma coisa, né? E, cara, por algum motivo na minha cabeça, que eu não entendo qual, é como se virasse um step do meu dia ter que assistir todos os stories das pessoas que eu acompanho no meu dia a dia, entendeu? Que, Então, se todos os diga dias. o senhor segue 1.089 pessoas nesse É, momento. as, essas 1.089 pessoas são os canais de televisão que todos os dias eu passo lá e vejo o que está acontecendo. Então, e é assim, quando eu acordo e quando eu vou dormir. Então, eu assisto todos de manhã e todos à noite, inclusive. Que história maravilhosa, que história maravilhosa. Todo dia, ou seja, se o Gabriel não reagiu ao seu story, ele viu, tá? Ele Ele viu, só não ele viu. reagiu. Ele só não reagiu. Foi uma escolha, foi uma escolha. Maravilhoso. Olha a fogueira que nós estamos jogando esse homem. Então, E pra gente encerrar, como você disse, há 3 anos estou morando em Balneário. Conta pra gente como é que foi o processo de mudança e como é que é a vida
na cidade que Pitão considera a melhor cidade do mundo e que não é uma cidade isenta de polêmicas. Cara, Há quem goste e quem não assim, goste, né? Eu digo não isenta de polêmicas nesse aspecto. sim, sim, com certeza. Cara, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida me mudar para cá. Eu tinha bastante resistência nisso, justamente por ser muito ligado a amigos de infância, a pessoas da família, né? Como eu falei, sempre fui muito próximo de todo mundo e não conseguia me enxergar morando em outro lugar, mesmo entendendo que profissionalmente seria um passo importante para mim, porque eu ia estar ali convivendo com pessoas que estavam com uma rotina parecida com a minha, pessoas que também iam me jogar para frente ali, né, na rotina, no dia a dia. Mas eu tinha esse impasse, assim, de tipo, cara, são as pessoas que eu vivi com elas desde sempre e eu espero viver para sempre aqui próximo e tal. Tinha essa pressão, né? Até que em algum momento ali a turma começou, cada um seguir seu caminho, né? Eu acho que a vida mostra pra gente que por mais que você ame várias pessoas que estão no seu dia a dia, né, e que todo mundo torça um para o outro, cada um vai trilhando o seu caminho, vai dando os passos que são importantes, né, para a sua vida, e isso não diminui o quanto você gosta, torce ou acompanha a vida de alguém, né? E, bom, isso foi acontecendo. A maioria começou a namorar, uns começaram a trabalhar meio que viajando, tendo que ir para vários lugares, e eu fui entendendo que aquilo que me prendia ali naquele lugar já não fazia tanto sentido assim mais, né? Eu vinha bastante para Balneário, sempre nos encontros do samba, ou para visitar eles, né? Morava junto o Pitão, o Beto Soares, a turma. Então, eu vinha muito para cá de férias, né? Para curtir e visitar. Mas ainda assim, eu sentia Balneário como um lugar que eu gostava de passar férias e gostava de voltar para casa. Eu Uhum. sentia que no final, assim, cara, foi irado, quero voltar, mas eu não quero morar lá. Eu não tô me sentindo que esse é meu lugar, né? E aí, na última vez que eu vim para cá, né, como visitante, eu conheci a Praia Brava, que é, na verdade, em Itajaí, mas que é bem próximo de Balneário, né? É meio que como se fosse a fronteira de Balneário com Itajaí, né? Em certa perspectiva, assim. E, cara, encontrei um lugar que realmente fazia sentido, assim, por tudo que eu gosto, assim. É uma praia legal, assim, uma praia jovem e que tem muita vibe, assim, de esporte, futevôlei, de a galera ir pra praia, que também tem muitos bons restaurantes perto, muitos beach clubs, uma vibe, né, um pouco mais... Parece uma cidade pequena, assim, sabe? Tipo, eu não sou o cara que sou vislumbrado por grandes prédios, carros luxuosos. Eu gosto de ter um lifestyle legal. Eu gosto de ir ali na minha esquina e treinar o meu boxe, jogar um futebol ali na praia, que é a uma esquina da minha casa. Eu gosto de um lugar que eu vou sair com as pessoas que eu conheço. Todo mundo mora ali perto. Então, eu tive, né, esse privilégio de conhecer e poder morar nesse lugar, que é onde eu moro. E que, cara, com certeza, assim, eu não sei se é o melhor lugar do mundo para todo mundo, mas para mim eu ainda não conheci um lugar que é melhor do que aqui para se viver. É um lugar muito desenvolvido na parte de serviços, por ser um lugar turístico, ao mesmo tempo bem seguro, assim, né? Me sinto muito tranquilo, andando aqui à noite, de dia, esquecendo uma porta do apartamento destrancada, enfim, né? Um lugar que acho que tem esse privilégio de não ter tantos problemas como às vezes uma cidade grande tem, ou outras regiões que infelizmente tem maiores problemas sociais e tal. Então, enfim, né, é um pouco. É perto, mas é do lado de Balneário. Tem uma vibe um pouco diferente, mas é o lugar que eu encontrei que, cara, eu recomendo para todo mundo, pelo menos, conhecer, que eu tenho certeza que pelo menos umas 30% delas vai querer ficar e não vai embora daqui mais. E morando com qual estrutura? Quer dizer, você foi morar com colegas de time, com quem que. Qual foi o destino? Quando eu me mudei para cá, a gente morou junto. Eu, o Pitão, o Beto Soares e o Arley Bruno. E acho que foi uma experiência muito boa, tanto pelo contato com eles diário, e a gente também já se conhecia bastante, como também para conhecer as pessoas, né, na cidade, tá? Entendendo um pouco sobre onde que é legal de ir, onde que não é, conhecendo, enfim, fazer várias amizades que eles já tinham feito aqui, né? Então foi um, Uhum. foi um período, acho que legal e bem importante. Mas depois desse primeiro ano, eu senti que, tipo, era o momento de morar sozinho, de fazer as coisas como eu queria, nos horários que eu queria. Quando você divide apartamento, casa com amigos, por mais que cada um tenha a sua liberdade, no caso a gente tinha uma estrutura ali já, cada um tinha a sua suíte ali, era bacana, e a gente tinha ali a Isabel, que é a nossa mãe aqui em Balneário, que arrumava a casa, que ajudava a gente, fazia ali a comida certinho e tal. Então a gente tinha uma estrutura bem boa, mas eu tava sentindo que quando você mora com outras pessoas, por mais que cada um tenha a sua liberdade,
você se adequa aos horários um do outro, às agendas um do outro. E por mais que a gente seja amigo, eu prezo muito por ter uma liberdade, assim, de escolher como vai ser minha rotina, como vai ser e tal. E eu tava sentindo que era esse momento, que eu queria ter essa experiência. E também foi uma excelente decisão que eu tomei. Tô bem contente. A gente mora bem perto, eu moro 3 esquinas do Pitão, 2 esquinas do Beto Soares, a 5 minutos de carro do Arley, todo mundo ainda mora aqui, cada um meio que foi para um lado, mas a gente ainda continua se encontrando aí 2, 3 vezes por semana, muito amigos. E, cara, acho que chega um momento da vida ali também que a gente quer o nosso espaço, né? Enfim, acho que foi legal também para me ajudar na minha rotina, no meu dia a dia, e também contribuiu aí por esses últimos tempos que têm sido bem bons. Olhando em retrospecto, a cravada do Deveno comparada com a cravada do Sunday Million, o que foi mais emocionante? Que dia que foi mais louco? Cara, assim, eu acho que é muito legal, assim, quando acontecem grandes eventos e como esses, e principalmente o Venom, porque a gente vê o quanto que um big hit, ele fura bolhas, assim, né? Esse Venom, ele, ele com certeza chegou em muitas pessoas que nem sabem o que é poker e elas viveram esse momento comigo. Eu recebi mensagem de pessoas que falaram, cara, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas eu estava torcendo para você, eu focava assim, velho, essas fichas têm que ir para ele e tal. Então, tipo, eu imaginava que num próximo hit eu sempre escolheria o Sandemillion pelo peso que ele teve na minha carreira em um momento que eu estava muito tempo batalhando e numa consistência grande, mas um grande prêmio não vinha. Então foi uma consagração assim, foi bem importante assim para minha confiança, enfim, porque eu estava muito tempo ali buscando, perseguindo aquilo. Então eu imaginava que eu ia escolher o Sandemilho a tudo, mas essa experiência do Venom e ter vivido isso com tantas pessoas, não tem como eu não escolher o Venom, mas não é exatamente pelo valor monetário, apesar de ter sido grande e ser algo que, óbvio, faz bastante diferença, mas foi uma troca, assim, muito emocionante, de muitas pessoas que viveram, se emocionaram comigo e mandaram muitos incentivos e tal. Então, eu senti como se eu tivesse em equipe ali, né? Mesmo que era eu que estava ali jogando e vencendo, é como se eu estivesse representando um time. Eu até comentei que, tipo, cara, eu acho que eu pude sentir um pouquinho o que é a experiência do que é um jogador de futebol jogando uma final de uma Copa do Mundo, de uma Libertadores, de uma Champions League, porque, cara, você recebe uma energia tão grande e genuína de pessoas ali que estão torcendo por você, que naquele momento, tipo, você fica, cara, você fica numa situação assim, cara, eu vou fazer isso acontecer, vai ser animal e eu quero que as pessoas fiquem felizes também e que a gente compartilhe esse momento. Então, acho que no fim das contas, o Venom, por tudo que significou ali, por toda a atmosfera que se criou nele ali, eu acho que de novo, acho que agora vai ser muito difícil de ter alguma conquista que supere ele, mesmo que financeiramente falando seja maior. Maravilhoso. Quem sabe um bracelete, um Super Main Event de Quem WSOP é sabe? uma coisa Não, agora que parece, está começando essa carreira de poker ao vivo. parece assim, não vai ser um problema a gente começar a comparar conquistas, né? Elas podem vir e a Exatamente, gente faz esse exatamente. trabalho. Tá aí um problema que a gente quer. Pô, tá aí um problema muito bom. Tavares, que simpatia, cara. Que momento, né? O espectador ouviu, não viu, mas o tempo inteiro, de 1h40 para trás até agora com um sorrisão no rosto, quando tava contando as pingas que tomou e os tombos que levou, né? O momento bom e o momento ruim. Tudo sendo contado com um grande sorriso no rosto. Que simpatia, que demais. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela entrevista absolutamente fantástica. Cara, só tenho que agradecer, né, a você e a todas as pessoas assim que fizeram parte dessa trajetória. Tipo, cara, é um pouco de como eu levo a vida assim mesmo, né? Claro que todos temos problemas e temos tropeços no caminho, mas eu me sinto muito privilegiado de poder viver de poker, de uma coisa que eu amo, com uma rotina muito legal que o poker proporciona e tendo o prazer de conhecer muitas pessoas muito legais, né? Assim, eu não sei se as pessoas do poker elas se dão conta do quanto que o meio do poker, pelo menos brasileiro, é fantástico, cara. Tipo, são muitas pessoas muito legais que se engajam, que torcem uma pelas outras. Então, eu também recebi muita mensagem de muitos profissionais que não são próximos meus e tal, torcendo. Não, tipo, não existe uma rivalidade, não é como se fôssemos, né, enfim, times diferentes e tal. Pelo contrário, a gente também tem o maior carinho pelos outros times, pelo Forbet, enfim, pelo FUL, por todos os times, né?
não vou cometer o erro de citar, porque são todos mesmo, a gente não tem problema com nenhum. E isso é muito legal, assim. Acho que motivo para botar um sorriso no rosto não falta, né? E por isso sou muito feliz, sou muito grato. Foi um prazer aqui bater esse papo com você. Espero que, inclusive, não só aqui batendo papo, mas que a gente se encontre mais vezes. E tenho certeza que tem várias histórias. Quero escutar as suas histórias também, que tenho certeza que são muitas. E, pô, satisfação. Espero que de alguma forma tenho agregado aí para quem escutou. E espero voltar aqui mais vezes com grandes conquistas também. Faço votos demais. Que homem fantástico. Tamo junto. Obrigado, Tavares. Tamo junto, meu querido. Marcelo Lanza, que homem. Que homem sensacional, que homem maravilhoso, que vibe. Cara, muito bom mesmo. Cara, muito especial. Muito especial. Próxima entrevista já está gravada. Gravei com o Lucas Koski, que é o super instrutor da Reg Live. Só se vier bracelete antes para atravessar essa entrevista antes da semana que vem, mas acho que tá difícil agora, Lanza, porque essa semana é semana de 2 programas, né? Um pré-main event e o outro pós-main event. A gente vai caminhando para a fase final do nosso programa. Lembrando, claro, que a Go Staking é a primeira plataforma de staking de poker do Brasil. Lá você anuncia a sua ação, você compra a ação de outros jogadores com segurança, embaixadores Rodrigo Garrido e Carol Dupré. E mais importante de tudo, você une o poker ao investimento. Muito legal, vamos de Go Staking. BSOP tá chegando, você não vai ficar fora dessa. E vamos embora de redes sociais, Marcelo Lanza. Temos áudio, então, em redes sociais? Temos áudio, Lanza. E há quanto tempo que a gente não recebia áudio do nosso público maravilhoso? Gustavo Oliveira. Querido Gustavo Oliveira mandou o seguinte. Guilherme Calil, esse Cassuf é um cara insuportável, cara. Eu não quero nunca mais ver ele na mesa, cara. Pelo amor de Deus. Alguém tem que eliminar esse desgraçado. 44 left, ele continua enchendo o saco aqui. Ai, maravilhoso, Lanzinha. O Will Cassuf foi banido, inclusive, né, da WSOP para esse ano. Escoltado por seguranças, Marcelo Lanza. Eu acho que nada, se tratando de questões sociais do poker, nada é mais importante que o Will Cassuf. Olha só demais. Cara, ele não é chato. Chato é o Cabrel. Cabral. Ele é mal educado, ele é agressivo, ele é. Cara, ele não dá, cara. Não dá. Não dá, e parece que tá virando moda, cada hora vai ficar aparecendo um pior que o outro, porque tá dando mídia, aí os caras parecem que estão só piorando. Não, pelo amor de Deus, velho. Uma hora tem que dar um sossega-leão na turminha aí pra eles darem uma parada, que senão ninguém aguenta não, hein? Nossa, que cara chato, nossa, que cara mala, mano. Tá maluco. E aí os caras pegam e botam na mesa da TV. E sabe o que eu acho, Lanzinha? Ótimo. Ótimo. Tem uma expressão na língua inglesa dos americanos que fala o seguinte: é tipo um acidente de trem. Você sabe que vai ser um desastre, mas você não consegue tirar o olho. O Will Cassuf é basicamente isso. Eu defendo o seguinte: ele não devia ser permitido jogar torneio nenhum, mas se ele estiver jogando, bota na mesa da TV. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Você que é o narrador, que pra você tá bom, tá tudo certo. Não, inclusive ele economiza minha voz, né? A gente tira verdade, o áudio, né? eu só traduzo. Ele fala mais do que todo mundo, né? Aliás, viu, Lanzinha, deixa eu te contar. Minha tradução simultânea tá violenta demais, viu? E, rapaz, tem papelzinho ali anotado em tradução simultânea, hein? Tem. E tanta tradução depois da entrevista que eu vou e falo tudo que o jogador trouxe. Ontem eram 3 entrevistas seguidas na formação da mesa final. Eu tive que fazer a narração em cima da fala dos jogadores, tipo aquela tradução de Oscar. E vou te falar, foi bem demais. Tô voando, viu, Lanzinha? Descobri que se nada der certo no poker, eu já tenho um novo lugar, tá? Tem um novo lugar? Já. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, é difícil, viu, fazer o que você faz. É difícil. Obrigado, professor. Mas assim, a gente sabe que além de tudo, você tem um inglês perfeito. Então, que homem maravilhoso. Lanza, eu comecei essa série de transmissões em maio no CGP. Eu tirei dias off, aproximadamente uma vez a cada 8, 9 dias. Os dias off, você sabe que são para gravar PokerCast, gravando coluna, gravando entrevista.
E agora, hoje, no dia 14, eu vou gravar o H2 Fan Festival. Essa noite eu vou transmitir o H2 Fan Festival. Deve ser uma transmissão de 12 horas, tá? Pelos horários que estão programadas. E terça e quarta eu faço o main event da WSOP. Foi sacrificante, foi doído, foi desgastante, mas foi sensacional, cara. Cara, que reta de torneios, que alegria, cara, que foi fazer esse trabalho todo. Foi brilhante. Você está de parabéns. Cansativo, mas imagino o tanto de experiências, né? Você, como narrador, você atingiu o ápice da carreira de um narrador, que é poder narrar agora, né, a mesa final do main event e narrar a série inteira, quer dizer. Do que você narra, você narrou o suprassumo do top do nosso campeonato mundial e com muita... tentando achar a palavra certa, mas enfim. Cara, é diferente quando você está narrando. A galera sabe, a galera gosta. Você consegue, às vezes é monótono, você não deixa ficar monótono, você traz para você conta uma história, você dá uma risada, você desvia o foco, você chama quando tem que chamar. Piada ruim. Piada ruim todo mundo ri, né? Bom demais. Parabéns, meu mano. Parabéns do fundo do meu coração. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Como você sabe, nós vamos continuar com esse projeto do Poker Go, trazendo um monte de coisa muito legal. Não vou nem chamar dica cultural para mim, né, Lanzinha? Isso é piada de salão, né? Eu acabei de falar que essa semana eu tava em Punta também. Eu tô devendo. Nós vamos ficar devendo aí, vamos acumular. Essa semana agora provavelmente não vai ter também. Na outra semana, cada um traz umas 2, 3 aí, olha lá. Se você me permitir o seguinte, eu não assisti Superman. E nem eu quero ver, tô maluco para ver. Pois é, mas eu assisti os vídeos do Jurandir Gouveia no YouTube, que é um crítico de cinema. Ele é um teólogo, crítico de cinema, um cara legal pra caramba. E ele fez 2 críticas, uma crítica normal e uma que ele chama de crítica destrutiva. Apesar do fato dele ter gostado do Super-Homem, ele fez a crítica destrutiva. Cara, o canal do Jurandir é demais. Então, para não deixar sem dica cultural, eu adorei ver críticas de um filme que eu nem vi, nem pretendo ver. Justo, tá vendo aí? Já arrumou uma dica cultural. Eu nem isso consigo. PokerCast é trazido você pela H2Bet, pela SX Poker, pela Go Staking e pela Pay for Fun. Eu vou lembrar e agradecer demais os nossos patrocinadores que tornam esse projeto possível. E estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas. E a edição é do fantástico Matheus Crodo. Só para não deixar de falar, porque a gente faz PokerCast, eu andei olhando e a gente fez 17 anos que a gente faz PokerCast. Entre indas e vindas. E em 2028 a gente vai fazer aniversário de 20 anos fazendo PokerCast. Acho que talvez deve ter sido a primeira vez que a gente voltou que eu não falei finalização. Então, só para não deixar de falar, eu não falei finalização. A finalização já foi dada. Se seguir no jogo, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Maravilhoso, que bom, cara. Não podíamos ficar sem isso, Marcelo Lanza, eu concordo com você. Vamos que vamos, valeu.